Alô, alô? Tá me ouvindo aí? A moça tá me ouvindo? Alô? Testando esse áudio que eu não tô conseguindo, gente. Só vou testar o áudio aqui rapidinho. Tá me ouvindo, Márcia? Aqui sim? Ah, então tá beleza, que eu não tava conseguindo. Valeu, Ederson, Márcia, todo mundo. Pronto, tá bom. Que bom, então, que eu tô sendo ouvida. Os amigos aqui presentes. Bem-vindos. Faz tempo que eu não entro aqui no Instagram ao vivo. E aí eu quero compartilhar um pouquinho desse mundo da medicina do estilo de vida aqui no Instagram também. Aí preparei uns slides. Vou tentar colocar aqui devagarinho para quem estiver assistindo aqui no Instagram. Aí, gente, para quem não me conhece, então, eu sou médica, sou nutróloga, fiz residência, na verdade, de cirurgia geral, fiz residência de nutrologia. E dentro da nutrologia a gente vai se apaixonando por várias áreas da medicina. A gente vai se apaixonando por tudo aquilo que complementa a saúde de forma geral, né? A gente acaba não querendo mais estudar só as doenças, apesar de saber que elas existem, que a gente também tem esse dever dentro da medicina. E o meu grande interesse no público do Instagram é esse, é falar sobre medicina do estilo de vida que não envolve a parte medicamentosa. Estilo de vida em si é a parte não medicamentosa que todo médico deveria abordar nas consultas junto com seus pacientes ao longo dos seus tratamentos. Então, para a gente começar esse curso de medicina do estilo de vida, eu fiz em Harvard. Eu vou tentar parar esses comentários aqui para vocês não perderem nada, mas eu não tô conseguindo. Bom, eu fiz um curso em junho de medicina do estilo de vida. Foi online, né? Foi a minha primeira experiência em Harvard e foi um curso muito esperado, né? Acho que todo médico sempre sonhou em fazer um curso desses. E pra mim foi uma realização. Eu tô até emocionada pra falar. A gente tem oportunidade de conhecer grandes médicos, grandes pesquisadores e estudar com eles. E depois ver como isso muda a nossa vida. Realmente é impactante, né? Como vocês estão vendo a minha emoção. Então, eu fiz esse curso em junho. Existe um colégio americano de medicina do estilo de vida então a medicina do estilo de vida é uma ciência estudada. Então, todas as práticas de estilo de vida, elas são, sim, voltadas para a ciência, gente. Então, isso é importante. A gente tem, sim, muitos estudos científicos e muita ciência dentro da medicina do estilo de vida. Então, assim, o que é, né, gente, a medicina do estilo de vida, para vocês entenderem um pouquinho? Ela é um conjunto de medidas, de abordagens baseadas em evidências científicas que visam prevenir, tratar e até reverter doenças crônicas, principalmente, substituindo comportamentos que não são saudáveis por outros positivos, como alimentação saudável, ser fisicamente ativo, controlar o estresse, evitar o uso abusivo de substâncias de risco, controlar melhor o sono e ter um sistema de apoio, que a gente aborda na questão dos relacionamentos, a quantidade de pessoas que a gente se relaciona e como que elas podem ser positivas no nosso dia a dia. Bom, a medicina do estilo de vida, ela não é uma medida fácil, pelo contrário. São desafios, e esses desafios são globais, não é regional, não é só aqui na Amazônia, é do mundo todo. Todos nós médicos devemos abraçar essa causa da medicina do estilo de vida
como um desafio global contra agravos agudos e crônicos. A gente viu a pandemia em 2019, né, quando a gente teve o registro do primeiro caso de Covid-19, e como que o estilo de vida impactou nisso. Como que a gente viu que os indivíduos que têm condições crônicas acabaram, infelizmente, indo a óbito com maior, ou então tendo mais complicações por conta da Covid. A inflamação sistêmica relacionada a uma dieta pobre, a uma inatividade física, eles são correlacionados a uma maior suscetibilidade de gravidade de infecção pelo vírus, né, do SARS-CoV-2. Os estudos mostraram que os indivíduos que têm condições crônicas associadas, eles têm 6 vezes mais chance de ter hospitalizações, agravos, e maior probabilidade, 12 vezes maior, de ir a óbito quando infectados pelo vírus. E a gente tem que lembrar que esses vírus, eles não são erradicados, gente. O vírus, a gente vê que vírus, eles sempre, uma vez presentes na natureza, eles vão estar presentes. Então a gente sempre vai precisar de mecanismos de defesa internos. Então, ou seja, a gente precisa melhorar sim a nossa saúde. E a gente precisa também de condições externas para melhorar também a nossa saúde. Então, a medicina do estilo de vida fala isso, que a gente deve sim fortalecer a nossa imunidade com melhores comportamentos de saúde. Sempre nós, médicos, a gente tem o hábito de fazer prescrições medicamentosas, né? Isso faz parte da medicina, sim. E a gente deve prescrever. O médico, ele tem esse papel de fazer uso das tecnologias médicas, de remédio, de acessos de cirúrgicos, de procedimentos invasivos para a saúde. Mas o estilo de vida, ele tem que ter paralelo, ele tem que estar junto. E um outro papel importante, quando a gente fala em medicina do estilo de vida, é em relação a disparidades em saúde. Dentro da medicina do estilo de vida, a gente vê que as populações carentes, elas acabam evidenciando uma maior suscetibilidade a algumas infecções. Inclusive na pandemia a gente acabou vendo isso também. Então, dentro da medicina do estilo de vida, a gente deve sim sempre ter essa noção de responsabilidade social para poder melhorar o acesso à saúde como um todo da população, tanto mais privilegiada socialmente e economicamente em relação aos outros que não são. Ou seja, todo mundo deve ter acesso, deveria ter acesso, e é por isso que eu tô aqui, porque a internet é uma forma de divulgação de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, talvez um pouco mais fácil para várias pessoas, inclusive. Então, a gente deve também assumir, nós médicos, essa condição de melhorar a saúde como um todo, pensando nessa questão do código postal e não só do código genético. A medicina do estilo de vida também aborda bastante a crise climática. Os indivíduos que a gente, quando vai falar sobre alimentação e saúde, a gente tem hoje que se preocupar com a crise climática. Isso foi muito emblemático no curso. Por quê? Quando a gente procura alimentos que tenham fontes de vegetais, eles acabam sendo mais sustentáveis e eles ajudam a reverter um pouco essa crise climática. O transporte mais ativo, ou seja, quando você diminui o uso de carro, de emissores poluentes, quando você faz o transporte mais ativo, quando você usa bicicletas ou quando você vai caminhando para o seu trabalho, quando você faz uso desses meios de transporte ativo, você diminui também os gases do efeito estufa. Cuidar de nós é tão consciente quanto cuidar do planeta por aumento da atenção plena. Quando você tem atenção plena, tanto na sua alimentação, quanto no seu sono, quanto no seu trabalho, quanto na sua atividade física, você também começa a ter mais atenção plena com os problemas alheios. E o planeta, na verdade, não é um problema alheio. E uma terceira coisa que eles reforçaram bastante é que a transmissões ao vivo, quando a gente tem a oportunidade de fazer trabalhos, estudo, cursos, que a gente use mais a tecnologia, como a gente está fazendo hoje aqui, a gente acaba também diminuindo viagens, transporte, que também tem impacto no meio ambiente.
Então, essa questão da crise climática também foi muito falada, porque a gente tem que ter essa responsabilidade como ser humano em relação ao nosso estilo de vida. Como que está o nosso estilo de vida? Como que é o nosso estilo de vida? Usa muito carro, consumo de muitos alimentos com embalagens plásticas, jogar essas embalagens plásticas aí no meio ambiente, não se preocupar com esse lixo que é produzido, que não é orgânico, que não é biodegradável, a quantidade de emissões de poluentes que a gente faz, a quantidade de desmatamento que a gente faz para gado, para carne animal. Então, todas essas análises, quando a gente prescreve uma indicação de nutrição, a gente também pode melhorar essa visão em relação à alimentação, a nossa sustentabilidade também alimentar. E isso é muito, muito legal quando a gente vai falar em medicina, porque o médico ele tem o papel de educar e o estilo de vida também é isso. A gente também fala sobre estilo de vida e a obesidade. E aí entra principalmente a minha especialidade, né? A nutrologia, ela acaba abraçando muito os pacientes obesos. Para falar a verdade para vocês, quando eu fiz nutro, eu não me preocupava tanto com a obesidade, eu me preocupava muito com desnutrição, porque eu sou cirurgiã. Então, eu sei a importância da nutrição para a cicatrização, para os agravos da inflamação na hora de um paciente que vai ser operado, que ele vai estar inflamado, que ele vai ser inflamado por conta de uma cirurgia, e como que a sua nutrição ela vai interferir de uma forma muito boa, muito benéfica, quando você tem cuidado com a sua nutrição e com o seu estilo de vida. E aí, quando a gente fala de obesidade, vocês têm que ter noção que prescrever para mim um remédio para o paciente obeso é muito rápido, é muito fácil, é muito, nossa, tipo, é a parte mais rápida da consulta, porque você vai me falar e eu vou conseguir te ajudar com aquela prescrição. Entretanto, o médico, ele deve sim fazer a prescrição não medicamentosa. O que é a prescrição não medicamentosa? É justamente quando a gente fala sobre esses alimentos voltados para obesidade, quando a gente fala da alimentação voltada para obesidade, mas também quando a gente usa ferramentas de estilo de vida. Gente, isso é muito complexo. A consulta do médico que faz uma abordagem voltada para estilo de vida, ela vai fazer com que vocês enxerguem melhor qual é o ponto principal naquela obesidade. A gente é um ser complexo, que a gente tem uma série de inter-relações. Então, a gente não é só uma dieta, né? A gente tem que fazer, além da dieta, a gente tem que se preocupar com o movimento do dia a dia. A gente tem que preocupar, de novo, com a modulação do estresse. A gente sabe que quanto mais estressado o paciente obeso está, mais ele vai ter uma tendência a ter hiperfagia, a comer demais. A gente sabe que um sono alterado com aumento de cortisol, gera mais estresse, desregula o sono, altera a melatonina à noite, diminui a melatonina, aumenta às vezes a insulina noturna, diminui o cortisol de manhã. Então essas alterações hormonais que são normais, que é fisiológico para o nosso corpo funcionar, ela faz com que a gente bagunce mais o nosso sistema de organização de fome e de saciedade. Então, além da prescrição medicamentosa, a gente deve fazer a prescrição não medicamentosa voltada para aquela queixa observada na entrevista do paciente obeso. E se preocupar com todos os pilares da medicina do estilo de vida ajuda muito a não ter reganho de peso, a não ter novamente aquela volta para a obesidade. Uma outra coisa que a gente deve falar sobre estilo de vida é em relação a burnout, né? Não sei se vocês sabem o que é burnout, mas nós, profissionais da saúde, isso eu vejo muito no meu consultório, os pacientes que são obesos, e os médicos, tem muito médico obeso, tem muito médico com depressão, tem muito médico com elevado grau de estresse. E essa imagem que está aqui na frente para vocês verem, ela é muito emblemática, porque é o médico que está doente com um paciente doente na frente dele. Então, como que esse médico ele vai conseguir ajudar esse paciente com toda essa limitação física e às vezes emocional? O médico, sim, ele é uma das pessoas que precisa mais também viver um estilo de vida melhor. Ele precisa se dedicar melhor também ao autocuidado, ele precisa praticar mais.
As taxas de burnout entre profissionais de saúde, pasme, é em média de 50%, os dados estatísticos mostram. Então, a gente tem uma taxa muito elevada de suicídios em médicos, a gente tem uma taxa muito elevada de excesso de trabalho, de sobrecarga de trabalho em médicos atualmente. E a prática do estilo de vida, ela acaba sendo mais sustentável e ajuda a gente a melhorar o autocuidado e ter aquele senso de responsabilidade compartilhada. Porque quando eu tenho um paciente no meu consultório que eu dou para ele uma prescrição médica, eu assumo completamente aquela responsabilidade daquele tratamento. Ou seja, se eu prescrever uma medicação para ele e a medicação fez efeito porque eu fiz uma assertiva na minha prescrição, eu acertei. Mas quando a gente compartilha com ele todas as metas de estilo de vida que ele pode melhorar dentro daquela entrevista motivacional, que ele começa a entender quais são os pontos mais fracos da saúde dele, aí sim a gente começa a dividir a responsabilidade entre a minha prescrição e a sua responsabilidade como cuidador, como seu cuidador. Sim, porque a gente deve aprender a se cuidar, a ter essa noção de autocuidado, do quanto que a gente tem que ficar olhando a nossa vida de uma forma consciente, dentro de uma orientação. E aí a gente vai falar o que é o autocuidado, né? Porque é muito difícil, tipo, quanto de atividade física, o que eu devo comer, o que eu devo fazer. Então, é muito difícil da gente entender essa questão do autocuidado quando a gente não vivencia isso. Então, os médicos, geralmente, de forma geral, eles passam só por essa parte do estilo de vida, sabe? Tipo, faz aí um estilo de vida. Mas a maioria não vive isso. Essa foto sou eu que estou fazendo as minhas aulas de yoga, onde a gente começa a ter uma conexão muito maior. E essa yoga, ela faz parte da medida de relaxamento, quando a gente fala de estilo de vida. Por que medida de relaxamento? Porque a gente vive nas cidades grandes, a maioria das pessoas que são meus pacientes, por exemplo, ou então que provavelmente entraram nessa live, vivem em cidade grande. E quando a gente vive exposto aos barulhos da cidade, a gente vive exposto a barulho de ambulância hoje em dia, de obra, de ônibus, de sirene de polícia, isso tudo é um estressor crônico, isso tudo vai todos os dias causando um estresse crônico, esses barulhos. A gente se expõe muito também a essas luzes, né, incandescentes, às vezes em horários que não era mais pra gente estar exposto. A nossa fisiologia, o funcionamento do ser humano naturalmente, a partir das 7 horas, quando escurece lá fora, teoricamente o nosso corpo ele começa a se programar também para uma vida mais noturna. Então esses entendimentos de natureza humana, do como que o nosso corpo funciona, eles acabam fazendo com que a gente entenda que, por exemplo, o autocuidado, quando você está muito estressado, você precisa ter uma prática de relaxamento. Ou seja, não é sair para tomar cerveja, para beber com os amigos, por exemplo. A socialização é uma prática de relaxamento. O yoga, ele também faz com que ocorra uma redução de cortisol, uma redução de noradrenalina. Então você tira aquela sensação de fuga que a gente vive com ela. Quando a gente está com a adrenalina muito alta, a gente tem uma sensação de fuga, a gente fica fugindo o tempo todo. E eu vejo muito isso no meu dia a dia no consultório, de pessoas muito estressadas, muito ansiosas, que às vezes não sabem nem falar direito o que estão sentindo, por conta dessa adrenalina mais alta naturalmente. Por causa do estresse do dia, dos barulhos da cidade, da falta de sono adequado, da exposição às luzes claras no horário que já não era mais para estar sendo exposto, que é o horário da noite. Então, quando a gente começa a compreender isso, começa a viver isso, a gente, como profissional da saúde, fica muito mais fácil também de fazer o nosso paciente viver essa experiência também. No estilo de vida, a gente não trabalha com meta estética, a gente não trabalha porque a gente quer que você fique trincado daqui a 2 meses. Apesar de saber que na nutrologia eu vou ter pacientes que vêm comigo porque querem isso. E é uma abordagem que a gente vai ter que respeitar de acordo com a queixa do paciente e com aquilo que a medicina pode fazer, ok? A gente fala em autocuidado em relação ao dia a dia, principalmente na obesidade. Porque se você tirou a medicação, ou se você começou a reduzir dose de medicação porque você já atingiu um IMC mais baixo, e aí a gente começa a entender que a responsabilidade começa a ser compartilhada. Você está usando o seu remédio com uma dose mais baixa, você precisa entender que aquela célula de gordura, ela tá lá, ela continua lá,
E ela vai continuar ávida por nova gordura novamente se você começar a depositar novamente. Mas se você tiver uma prática de autocuidado diária voltada para redução do estresse, melhora do sono, alimentação, atividade física com movimento, você acaba gerenciando melhor os seus hormônios internos e com isso melhorando a fisiologia do seu corpo e evitando então aquele efeito sanfona que a gente vê muito quando a gente trabalha com obesidade. E aí, gente, uma foto que ficou muito forte, assim, pra mim, para falar sobre a importância do ambiente que vivemos, né? A gente fala muito na obesidade sobre o ambiente obesogênico, ou seja, às vezes a gente vive-se no ambiente obesogênico. E o ambiente obesogênico não é só a comida que a gente come, não é, gente. A comida é um ponto, né? A gente, às vezes, convive com pessoas que nos trazem ideias ruins, ideias negativas, que a gente acaba chamando de relacionamentos tóxicos, e que a gente, às vezes, não tem as convicções corretas e não está sendo orientado por um profissional de forma correta, a gente acaba se influenciando por esse relacionamento que está ali presente diariamente na nossa vida e influenciando negativamente na nossa vida. Aí também vai ter um ambiente obesogênico alimentar, claro. Ou seja, se eu estou num ambiente em que 24 horas por dia a felicidade daquelas pessoas está ligada a uma refeição calórica, claro que eu também vou ficar feliz só no momento daquela refeição calórica. Então, a alimentação vai ter uma relação. O movimento também vai ter uma relação. Se eu estou num ambiente em que as pessoas ficam sentadas o dia todo e não tem alguma pessoa que influencia aquele movimento diariamente, aquele meu ambiente também vai acabar sendo obesogênico pela ausência do estímulo do movimento. E aí saiu na internet recentemente uma foto do Arnold, né, do Schwarzenegger, com 2 filhos, inclusive, acho que vocês viram. Eu não coloquei essa foto aqui, eu coloquei essa que é o do filho que tem uma influência muito parecida com a do pai, né? Ele se espelha muito no pai, ele tá hipertrofiado, ele tá com baixo percentual de gordura. Então, a gente acaba vendo que o ambiente, ele impacta muito mais, muito mesmo, do que a nossa genética. Nos estudos de medicina do estilo de vida, então, a gente até vê isso, inclusive, que gêmeos idênticos, gente, que a gente chama de monozigóticos, iguais, eles têm a mesma genética, muito parecida. A penetrância da genética, ela vai ficar em torno de 20 até 30%. Ou seja, quando eu estudo a genética de alguém, eu vou saber como que são os seus genes e quais são as suas variações da sua genética. Ok, eu vou te conhecer melhor. Eu vou saber como que o teu gene tá ali, como que você foi programada, mais ou menos isso. Mas hoje em dia a gente vê que existe muito o quê? A epigenética. O que é a epigenética? É toda a influência ambiental. E o que é mais forte quando a gente fala de epigenética? É a exposição à luz solar. Então a vitamina D, ela é um forte fator que muda a nossa genética. A vitamina D, ela é muito anti-inflamatória. Então, as pessoas que vivem, por exemplo, com pouca exposição à luz solar, as pessoas que vivem nos polos, que não têm muita exposição ao sol, elas acabam tendo menor nível de vitamina D. E há um maior agravo de doenças inflamatórias, às vezes até doenças autoimunes, por conta dessa hipovitaminose D. Então, esses estudos de estilo de vida começaram a nos mostrar isso. E a gente, como profissional da saúde, começou a se preocupar mais com isso, com reposição, com o uso, com a indicação. Para quê? Para suprir aquela falta que o ambiente não consegue fazer. Então, a epigenética é esse controle ambiental. Ou seja, você tem uma genética ali, você vive num ambiente, eu consigo controlar melhor a sua expressão gênica com tudo aquilo que o ambiente está ao seu redor favorecendo. Outra coisa que é muito importante é a exposição a metais pesados, a chumbo, alumínio, mercúrio. E aí eu abro uma parêntese, inclusive, para cápsulas de ômega 3, que é uma coisa que todo mundo pensa que faz bem e tudo, toma aí a torta direita e não se preocupa com a alimentação. O ômega 3 tem na alimentação, não é tão fácil de conseguir uma dose alta, mas quando você tem uma constância, e o estilo de vida é isso, nada mais é do que uma constância programada, quando você programa uma série de itens a fazer por si próprio, de acordo com a sua necessidade, que é isso que vai variar de uma pessoa para outra. E aí você começa a ver que o ômega 3 tem vários tipos no mercado. A gente vê que tem ômega 3 caríssimo e tem ômega 3 super baratinho.
E aí a gente me pergunta, mas por que essa diferença de preço? Assim, é tudo ômega 3? Claro que é tudo ômega 3. O que muda é a indústria, assim. O mercúrio, ele tem muita contaminação dentro dessas cápsulas de ômega 3. E ele é um metal pesado também. E esses metais pesados, eles influenciam muito na nossa genética. É uma epigenética negativa. Então a gente tem que evitar. A gente tem que evitar um pouco alumínio. Então tem que ter cuidado com panela cheia de alumínio. Tem que ter cuidado com o desodorante, que vem muito alumínio. A gente tem que ter cuidado com cápsulas de ômega 3. Tem que ver lá no rótulo se tem contaminação com muito mercúrio. A gente tem que olhar a contaminação por chumbo e tentar fazer limpeza em algumas pessoas, para não ficar com esses metais pesados, porque eles realmente interferem muito na epigenética, na nossa genética, que faz parte do ambiente. Um outro fator muito importante de epigenética é o tabaco. Além da nicotina, o tabaco ele tem mais 6.000 outros produtos químicos que influenciam muito na nossa genética, muito mesmo. Então, é uma epigenética. Isso a gente tem que falar para os fumantes ativos e passivos, porque todo mundo que convive ali com aquela fumaceira toda do tabaco vai ter a influência do tabaco, da nicotina e de todas aquelas outras substâncias na sua genética. Ou seja, é uma epigenética que a gente também consegue controlar. E um fator muito importante é a questão da obesidade. A obesidade materna e a obesidade na adolescência. Por quê? Porque o ambiente materno, o ambiente fetal, é a primeira programação de epigenética que aquele ser humano vai ser exposto. A mãe tá ali, o bebê tá lá dentro, guardado, ele tem a genética dele, que ele pegou da mãe e do pai, e o primeiro ambiente que ele vive não é aqui fora da Terra, aqui onde a gente vive, é no ambiente intrauterino. Então, aquela mãe, ela tem que controlar aquela epigenética, aquele ambiente do bebê. Se você tem uma mãe gestante, inflamada, obesa, com hipovitaminose D, cheia de chumbo, de mercúrio, de alumínio, e com tabaco, com nicotina, o ambiente intrauterino, ele fica bastante inflamado. Ele fica com uma epigenética muito negativa. E aí acaba que piora a saúde daquele embrião, daquele bebê que está sendo formado para uma vida aqui fora, extrauterina. E o adolescente é a mesma coisa. Ele ainda está em fase de formação dos órgãos internos e tudo. Então, a gente também deve evitar, deve cuidar da nossa epigenética nessas fases da vida. Bom, e aí aqui a foto do filho do Arnold, do Schwarzenegger, que eu achei muito legal. Isso porque a gente viu, tem uma foto famosa na internet, e a gente vê como a genética às vezes é a mesma. A epigenética, ela muda mesmo, gente. O que você faz, assim, no seu dia, ela é capaz de mudar a sua expressão gênica. Então, não dá pra falar que, não, na minha família é cheia de obeso, então, putz, já era. Minha família é cheia de diabético, então, assim, tipo, tudo bem, vou ser diabético. A gente sabe que, às vezes, o envelhecimento também é um fator que a gente não tem como controlar. Mas a gente acaba sabendo que tem muitos fatores que a epigenética controla mesmo, e basta a gente entender melhor a nossa relação com o estilo de vida. Eu preparei esse roteiro para poder me guiar um pouco, porque o tema ele é muito abundante, ele é muito grande, ele é muito amplo. A gente acaba vendo uma série de inter-relações bem complexas quando a gente fala em estilo de vida. E a orientação que eu queria deixar hoje aqui em relação a essa questão de inflamação, de obesidade, é que a gente tem que primeiro entender qual é o ponto mais negativo de cada um. Tem gente que já treina, tira nota 5, a gente faz umas perguntas. Já treino, tudo bem, todo dia eu treino. Então, eu vou mandar você treinar mais, gente? Enfim, você já faz, tem gente que já fala, eu como direito todo dia e tudo, a gente analisa a recordatória alimentar, tá comendo super bem. Aí, beleza. Então, assim, aí a gente começa a analisar todos os outros pontos. A gente vê o quanto que você tem esses relacionamentos tóxicos no seu dia a dia. A gente vê o quanto que o estresse interfere na sua rotina do dia a dia. A gente vê o quanto que o sono tá faltando ali naquele dia a dia. E é impressionante como eu vejo pessoas no consultório que dormem mal e infelizmente acham isso super normal, assim, ficam sem dormir o tempo todo. Aí tem mulher que amamenta, inclusive, que a gente vê que a amamentação é uma doação que a gente tem que fazer pelo filho, mas a gente precisa também ter aquela higiene do sono do bebê, para que a gente também tenha sono
e que isso não interfira na nossa vida, assim, porque senão você acaba tendo uma carência de sono crônica, um estresse crônico, a baixa imunidade, e aí vem uma cascata de várias coisas consequentes, às vezes, da privação de sono. E na obesidade também acaba acontecendo isso. Bom, então eu trouxe isso aqui para colocar para vocês. Quem assistiu, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem interagir, eu vi que tem uma pergunta aqui falando sobre a sardinha em lata, se tem ômega 3. Geralmente sim, gente. Os nossos peixes aqui da Amazônia, eles são peixes que são pobres em ômega 3, né? O peixe da Amazônia, ele é um peixe que tem mais gordura saturada, ele é um padrão mais saturado. E o ômega 3, ele vai estar mais presente nos peixes das profundezas do oceano, das águas salgadas. Então tem mais na sardinha, no atum, no bacalhau, no salmão. Vai ter também em algas marinhas, vai ter também na semente de chia e na semente de linhaça. Então, essas fontes de ômega 3 a gente deve consumir. Outro dia eu vi que o quilo da carne tá super alto, tá super caro. Então a gente tinha às vezes um preconceito com o consumo desses peixes. E aí quando você vai analisar no mercado, não tá tão diferente. A sardinha sim, às vezes tem ômega 3 ali dentro. Até no ovo tem, gente, quando vocês forem ver, tem ovo que é enriquecido com ômega 3. Então dá para consumir sim. A sardinha a gente só tem que ter um cuidado, porque ela é um enlatado, né? E como todo enlatado, o que acontece? Ele tem muito conservante lá dentro, para poder durar ali dentro daquela lata. A gente vê que tem coisa que fica ali no mercado muito tempo. Então esses conservantes também acabam com o quê? Com a flora intestinal, acaba com o intestino um pouco. Então a gente, de preferência, né, comer alimentos mais in natura, que sejam essas fontes de ômega 3 que eu citei para vocês. Mas caso for usar o enlatado, a recomendação é que a gente tente pelo menos tirar aquela salmoura lá, lavar aquilo ali para tirar o teor dos alimentos que são mais ricos em conservantes. Bom, de pergunta eu acho que eu só vi essa aqui. Se vocês tiverem mais algum questionamento, enfim, para enriquecer aqui a discussão, eu acho super válido. Aqui a Joyce perguntando se dá para acreditar em ovos, que diz, dá sim, esses ovos eles são mesmo enriquecidos com ômega 3, inclusive, não sei se tu já provaste, mas eles têm um gosto diferente, assim, né? Então não é para todo mundo não, tem gente que nem consegue consumir porque o gosto do óleo de peixe é muito forte. Mas é uma fonte de ômega 3, gente. Dá pra camuflar isso também de outras formas. Aí, atum, sardinha e óleo, os metais pesados ficam no óleo. Também, por isso que eu te comentei. A ideia, Luciana, é que a gente use esses enlatados não com tanta frequência. Porque eles vão ter os conservantes ali dentro, os corantes. E a gente acaba evitando esse consumo quando for enlatado, mesmo sendo em óleo ou em água. O que muda ali quando é em óleo é porque o sabor fica diferente. Se vocês forem ver um atum que foi conservado numa salmoura com óleo, ele tem um sabor mais agradável quando comparado com uma sardinha que foi colocada em água. O sabor que vai mudar, mas a ideia é que a gente tente tirar aquilo mesmo, lavar para não ficar cheio daqueles produtos químicos ali dentro, daqueles metais pesados e também muito conservantes, esses conservantes que acabam principalmente com a nossa flora intestinal. O chumbo e o mercúrio, eles estão mais presentes, o mercúrio principalmente, ele é mais presente quando a gente compra cápsulas de ômega 3, cápsula que não foi muito bem cuidada, elas acabam sendo muito ricas em ômega 3, muito ricas em mercúrio, e aí atrapalha bastante a epigenética, como eu falei pra vocês, né? A nossa epigenética com esses metais pesados, a gente tem que ter bastante cuidado. Bom, acho que de pergunta eu não tô vendo mais nada, gente. Então, se vocês tiverem alguma outra pergunta, a gente pode comentar. E eu vou fazer mais algumas lives, assim, sobre isso, sobre estilo de vida e como que a gente consegue colocar isso em prática, né?
prática mesmo, ferramentas práticas para o seu dia a dia, para o seu estilo de vida, para melhorar seu estilo de vida, independente de patologia, independente de doença, se você tem obesidade, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você quer ter uma vida fitness só porque você quer ter uma vida fitness também, vale a pena. Se você quer entender melhor como é que funciona, por que eu tenho que ter estilo de vida, o que é estilo de vida, eu vou tentar ir colocando isso aqui nessas lives ao longo do tempo. A minha ideia é lançar um workshop em janeiro sobre isso, mas assim, já de uma forma mais médica, né, até com acompanhamento, com uma avaliação antes, pra gente poder conhecer melhor quais são os pontos ali mais individuais, assim, que a gente deve abordar. E para melhorar, aí sim, né, tratar as doenças associadas, mas independente de você, eu só quero melhorar meu estilo de vida, como acontece muito hoje em dia, como a gente viu no início dessa palestra, o estilo de vida, a Covid, por exemplo, ela já é só por si só, ela já é um motivo para a gente começar a viver melhor o estilo de vida, para a gente poder ter melhor controle, ter melhor autocuidado, tipo, fazer mais por si também, se doar um pouco para si mesmo. E depois, né, que aí você vai conseguir se doar melhor pro outro. A Joyce está enriquecendo aqui nossa discussão. Ela perguntando qual é o melhor ômega 3 em cápsula no mercado que seja mais acessível. Os ômega 3, assim, de marca, se você saber de marca, aqui no Brasil, as nacionais, tipo, sem fazer propaganda, mas já fazendo, eu sempre, nas tabelas eu vejo que a marca da Essential e Vitafor, elas são boas marcas no mercado, elas têm uma boa... elas não têm tanto mercúrio, na verdade. Eles têm um selo, que eu esqueci o nome agora, mas tem um selo lá que diz se tem muito chumbo ali naquela cápsula. A Márcia, obrigada também, adorei nossas consultinhas. A Bia tá falando autocuidado é vida, é verdade, a gente deve ter, né, viver isso, né, é importante sair do automático, né, desligar um pouquinho o piloto automático e começar a viver um pouco mais voltado também um pouco para si. Outro dia eu fiz um post aqui no Instagram e eu até coloquei isso, porque eu não sabia, assim, tipo, eu fiz nutrologia, né, gente, então eu trabalhava muito em hospital, muito mesmo, fazendo terapia nutricional e paciente desnutrido. E no consultório eu ia bem esporadicamente, para falar a verdade para vocês. Porque era um hospital, quem trabalha em hospital aqui sabe que o hospital, tipo, tu tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. E aí quando eu comecei a me dedicar, e aí eu comecei a sentir os efeitos disso, né? Eu comecei a ficar muito cansada, muito sonolenta, eu comecei a ficar muito flácida, uma flacidez de músculo, né? Porque eu era jovem, assim, não tinha por que ter flacidez de pele. Mas como eu não tinha tempo pra treinar, e eu não priorizava isso, viu? Tipo assim, eu achava realmente, por preconceito meu, que quem treinava era a gente que não tinha o que fazer, assim, que era coisa pra gente sem tempo, com muito tempo, e eu não tinha tempo, sabe? E eu só valorizava a dieta, assim, falava, não, gente, eu como direito, porque eu tinha feito nutrologia, residência, tudo, então eu via, né, que, tipo, eu tinha tabelas, eu comecei a me relacionar melhor com os alimentos, comecei a entender melhor o que é um carboidrato, por que eu devo consumir, comecei a escolher melhor meus carboidratos, né, as proteínas também, fiquei, gente, eu não como nem proteínas, eu comia carboidrato o dia todo, eu comia pão de manhã, tomava café com açúcar e pronto, ia me embora trabalhar. Aí depois, passava o dia todo, eu operava, né? Não sei se vocês sabem, eu sou cirurgiã. Então eu ficava no hospital o dia todo lá. Aí a mamãe, às vezes, a mãe deve estar aí na live, às vezes deixava uma marmita, já levava no carro. E aí eu comia, às vezes, 2 horas da tarde, juro, gente. Ficava o dia todo sem fazer nada, sem beber água, inclusive. Aí depois, quando eu ia lá no carro, às vezes eu comia alguma comida bonitinha que a mãe deixava. Ou então a gente do bloco cirúrgico pedia pizza, pedia hambúrguer. Todo hospital, gente, 4 horas da tarde, 5 horas, sempre tem um lanchinho assim, que é pão com refrigerante. Então, assim, eu fazia tudo isso que vocês estão escutando aí. E aí, à noite, chegava em casa, cansada, né, estressada, óbvio, depois de um dia desses, assim, feliz, porque a gente é feliz no trabalho, assim, acho que o médico, ele é muito feliz com aquilo que ele faz, porque ele ajuda as pessoas e tudo. Então, a gente vive ali aquela liga, aquela pressão. Eu era, na época da cirurgia, eu adorava ficar no pronto-socorro ali, operando e tudo, e vendo paciente grave. Então, eu ficava numa adrenalina ali super alta. Quando eu saía de lá, eu tinha dificuldade de me desligar daquilo. Eu sonhava com aquilo, inclusive. E a gente vive ali num automatismo tão grande, que aquilo vai fazendo parte da nossa vida de uma forma tão intensa que a gente nem se percebe. Quando a gente se percebe, na verdade, a gente já tá com muita gordura. Como eu já falei, eu nunca fui obesa.
Mas eu tinha uma relação, como eu faço bioimpedância hoje, eu tinha muito mais gordura do que músculo, mesmo tendo o mesmo peso de hoje. Mas o meu peso hoje, o meu percentual de gordura é muito mais baixo quando eu comparo com o meu peso de 10 anos atrás. Eu tenho 40 anos, então quando eu tinha 30, eu tinha provavelmente um pouco mais de gordura e menos músculo. Por causa da minha rotina mesmo. Eu não me preocupava muito com essa questão de rotina, de treino, porque eu trabalhava demais e eu achava isso lindo e maravilhoso e pronto. Mesmo depois fiz nutro, comecei a trabalhar muito também, porque sempre vem muito trabalho. E aí, gente, a gente começa a ver que trabalho, na verdade, não é desculpa, assim, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa ser feliz, inclusive com dinheiro. E isso traz felicidade também. Agora, nosso primeiro sucesso, e isso eu falo para os meus pacientes, hoje em dia, eu tenho muito paciente que é assim, empreendedor, que tem empresa. E assim, eles falam isso, que quando eles fazem atividade física, quando eles conseguem cumprir a meta deles do estilo de vida, assim, no dia, eles já se sentem uma pessoa de sucesso. Eles já se sentem mais felizes. E isso faz com que quando eles vão lá para o trabalho deles, para a empresa deles, eles se doam de uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente do que quando eles não tinham estilo de vida. A fadiga, o cansaço era muito mais frequente. E além disso, eles esperavam o sextou. Gente, é impressionante como tem gente que vive de sexta-feira. Tipo assim, tem gente que passa a segunda sofrendo, a terça sofrendo, a quarta sofrendo. Ou seja, a pessoa é infeliz. Dos 7 dias da semana, ela é infeliz 4, pelo menos. Segunda, terça, quarta e quarta. Na quinta, ela não aguenta mais. Ela tá estressada, ela tá já cansada. Aí, o que ela faz? Ela vai socializar e vai usar um entorpecente. Que a gente viu nessa aula aqui, que os entorpecentes tipo álcool e tabaco, a gente tem que ter um cuidado ali nesse consumo, porque eles alteram a nossa genética. Eles são maus epigenéticos, né? Eles atrapalham de forma negativa a nossa genética. Então, mas é impressionante isso, como tem gente que vive ali de segunda a quarta infeliz, na quinta fica mais ou menos feliz, e na sexta, que é o sextou, eles ficam loucos, enlouquecidos, felizes da vida naquele dia, gente. Um dia, isso é justo com você, assim? Então, no estilo de vida, a gente acaba visualizando melhor essa questão da felicidade associada com uma série de outras coisas. E isso é tão impactante, isso é tão importante, que quando a gente vê os estudos de medicina do estilo de vida, a gente vê o que acontece quando a gente faz, por exemplo, uma sessão de exercício, uma sessão de yoga, e quando a gente se alimenta melhor com a serotonina, com a dopamina e com a ocitocina. Ou seja, a gente consegue melhorar o nosso interno com práticas do estilo de vida. Voltou? Caiu e voltou? Então, essas práticas de estilo de vida, a gente vê que elas modulam os nossos hormônios, modulam os nossos neurotransmissores. Então, vale super a pena, gente. Vale super a pena vocês viverem isso, vocês tentarem estudar melhor. Eu vou estar aqui nessas lives para mostrar para vocês, tentar mostrar. É muita coisa, o assunto é muito grande. Mas eu vou tentar mostrar agora, a partir das próximas, assim, os pilarezinhos, um por um, né? Que foi assim que foi no curso. Pra gente poder entender melhor cada pilar desse de estilo de vida e como que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia. E aí você vai vendo que é uma constante, e depois que ela vira uma constante, realmente fica tudo muito mais suave, sem tantas cobranças e estresse com essa questão do estilo de vida. Tá bom? Bom, gente, eu não tenho mais pergunta aqui, né? E eu queria agradecer. Olha, a Bia perguntou de creatina. Tu quer saber de creatina, Bia? Você tá treinando, Bia? A Bia é minha amiga, paciente e tudo. Eu vou te falar depois da creatina. Creatina tem que ver o selo Creapure. Tendo o selo, tá de boa. Pode usar. Creatina é um suplemento que tem muita evidência científica e não tem efeito colateral quase não. Então, gente, obrigada, tá? Obrigada pela presença de todos aqui. Eu vou deixar gravada essa live aqui. Eu vou subir no canal do Instagram. E eu vou fazer uma média de 4 lives. Em janeiro eu vou lançar o workshop da medicina do estilo de vida. Nesse workshop vai ter uma live, inclusive, de culinária, para vocês entenderem melhor, se relacionar melhor também com a comida, tá bom? Muito obrigada aqui pela presença de todos vocês. Tchau, tchau.